Sejam bem-vindos em nome de Jesus e vamos receber aqui a palavra de Deus e em seguida orar para que o poder de Deus entre em ação na sua vida. Amém? Estamos falando aqui sobre renovar a nossa mente e vamos fazer essa oração aqui hoje. Com essa renovação do nosso entendimento é que muda tudo na nossa vida. Como diz o texto de Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos lá então para a nossa lição. Nós estamos agora nesse tópico, não se conforme com o mundo. Vamos lá então? Esta é a outra importante informação de que precisamos para renovarmos o nosso modo de pensar. O termo sistema do mundo pode ser substituído por humanidade sem Deus. Quando vivemos no sistema do mundo, ou nessa humanidade sem Deus, nossos padrões de comportamento estão baseados no que o mundo valoriza: dinheiro, beleza exterior, bens materiais, poder, status, fama e etc. Se não renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus, nossas orações serão baseadas nos mesmos valores. Podemos, sem perceber, amar coisas e não amar pessoas. Isso aqui é muito importante e é um ponto que eu quero destacar com você. Às vezes o mundo que vivemos é um mundo muito materialista. Às vezes não, o mundo que vivemos é materialista. E nesse mundo materialista que nós vivemos, as pessoas deixam de valorizar pessoas para valorizar coisas. Então, a pessoa deixa de ser importante. O importante é ter, não é ser. Esse é o mundo que a gente vive. E aí a gente tem que abrir os olhos para ver se, porventura, não estamos entrando ou enveredando pelo mesmo caminho que o mundo segue. Porque as pessoas são mais importantes do que as coisas. Então, ser é mais importante do que ter. Ah, mas eu preciso ter. Todos nós precisamos ter um monte de coisas. E a Bíblia diz para nós: e o Pai não sabe de tudo que nós precisamos? Muito antes de pedirmos, Ele sabe. Ele sabe que quer suprir cada uma das nossas necessidades e promete fazê-lo. E faz. Mas às vezes o coração do ser humano se desvia do verdadeiro propósito e se perde pelo caminho. A ganância, que o mundo é motivado nos dias de hoje, tem feito muita gente se perder. Alguém faz uma profissão, por que ele escolhe tal profissão? Porque dá dinheiro. Não porque ele tem uma vocação para aquela profissão. Então o propósito está errado. A pessoa decide estudar certas coisas visando o quê? O lucro. E não propriamente visar ser usado por Deus. Eu quero me colocar nas mãos de Deus para aquilo que Deus quer me usar. Não, as pessoas às vezes desfocam os sentidos das coisas. E isso tem feito muita gente se perder, até mesmo dentro da igreja. Volto a dizer que os bens materiais são necessários e Deus quer conceder ao seu povo o suprimento de todas as suas necessidades. Deus não quer que o povo dele passe necessidade nenhuma. Mas o nosso coração precisa estar em Deus e não nas coisas. A gente precisa se importar mais com pessoas do que com coisas. Senão a gente perdeu o foco e estamos no curso que esse mundo vive. E aí a gente pode estar caindo num laço do diabo. Voltando para a nossa lição. Prosperidade, bens materiais, ascensão profissional são conquistados com interesses totalmente egoístas. Quando isso acontece? Quando a gente não foca em pessoas, a gente foca em coisas. O apóstolo Tiago dá muitos conselhos importantes para renovarmos o nosso modo de pensar. De onde vem
as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebestes, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tiago 4, verso 1 ao 3. Então, Tiago vem falando aqui que tem muita gente que está vivendo numa guerra, em pelejas, e o mundo vive isso. Nós vivemos num mundo que isso é a coisa mais comum. As guerras, pelejas, são todas voltadas para os bens materiais. Então, alguém quer o território porque lá tem petróleo, alguém quer isso porque o comércio é aquilo que interessa. Hoje as guerras são diferentes. Antigamente era muito com bombas, né? Hoje há guerras comerciais acontecendo. Nós vivemos debaixo de uma guerra comercial. Interesses que só Deus sabe quais são. E aí vai, o mundo está motivado por isso. E às vezes a gente também está, de repente, se inclinando para esse tipo de coisa. Ele diz, cobiçais e nada tendes, são invejosos e cobiçosos, mas não podeis alcançar. Por quê? Por que isso? Porque, diz a Bíblia aqui, não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Quer dizer, Deus pode dar. Se pedimos, Deus dá. Ele disse, o que você pedir em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele disse isso. Ele disse, está pronto a nos conceder. Ah, mas eu peço e não recebo. Ele diz aqui que pede e não recebe porque a pessoa está pedindo mal, porque o propósito dela não é o propósito de Deus. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, por quê? Por uma vaidade pessoal, por um interesse apenas de mesquinho, egoísta. É por isso? Então não vai receber. A Bíblia diz, para gastardes em vossos deleites. Por isso que a pessoa não recebe. Pede e não recebe por isso. Porque o propósito dela não é o mesmo de Deus. Continuando. Deus quer que vivamos na pobreza, então? De modo nenhum. Se alguém na terra tem que ter as necessidades supridas, são quem? São os filhos de Deus. Pois ele promete supri-las, é uma promessa de Deus, e Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, ele cumpre tudo o que prometeu, amém? Mas o que não podemos almejar é a prosperidade material apenas pensando em nós. Então, quando a pessoa só pensa em si mesma, ela quer alcançar, quer ter, quer possuir, mas ela só pensa nela, ela não pensa mais nada. Isso não é o princípio ensinado por Jesus. Ele quer que ajudemos ao próximo também. Por isso, nos instruiu a socorrer os pobres, necessitados, viúvas, órfãos, além dos nossos familiares. Então, Deus tem um propósito diferente. Alguém diz, não, eu quero para mim porque eu preciso ter, ponto final. Deus quer que você tenha. Deus não quer que você não passe necessidade de nada. Porém, Ele também quer que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. A prosperidade dos filhos de Deus também faz parte do plano divino para financiar a evangelização do mundo. Porém, se não renovarmos a nossa mente, cairemos na cilada de desejarmos ser ricos e então poderemos nos desviar do propósito do reino de Deus, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé
e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 7 até o 10, descreve isso. Então, esse é um dos motivos pelos quais muitos se desviaram e não permaneceram libertos. Quantos, então, começaram um dia bem, na fé, servindo a Deus? Deus começou a honrá-los, a prosperá-los, a serem bem-sucedidos, e eles começaram a conquistar muitas coisas, porém, abandonaram a fé, deixaram Deus de lado, pensaram só em si mesmos, passaram a ser essas pessoas egoístas, caíram na tentação, fizeram do dinheiro um Deus de suas vidas e se perderam. Não são poucos isso. Muita gente já caiu nesse laço. Por quê? Porque eles passaram a ter o dinheiro como um Deus. A gente sempre diz que o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Quando ele se torna senhor da vida de alguém, ele vai trazer um prejuízo muito grande para a pessoa. O dinheiro é um excelente servo, um péssimo senhor. Então, se ele te domina, se ele guia a tua vida, se o amor ao dinheiro existe, a pessoa está perecendo nessa hora. Ela está caindo no laço e o diabo não vai brincar, vai puxar o tapete dela a qualquer momento. O dinheiro e os bens materiais têm de nos servir e não o contrário. Não podemos ser servos do dinheiro, do consumismo, da cobiça e ganância, pois esses nos escravizarão. Se a gente deixar o consumismo entrar, a gente não para com um centavo na mão para nada, a gente só vive consumindo uma coisa atrás da outra. Tem gente que já não cabe mais as roupas nos seus armários, tem gente que as casas já não cabem mais de tanta coisa que já compraram, não tem o que fazer, não tem utilidade, mas está lá. Há pessoas que têm tantos pares de sapato que elas não sabem onde colocar, está tudo embolorando, estragando dentro de casa. Há pessoas que, enfim, o que eles têm é muito mais do que o que eles precisam para consumir. Mas eles fazem isso. Tem e querem ter mais. E não estão satisfeitos. E acham que precisam ter mais e mais e mais, porque agora saiu uma moda nova, porque agora a tecnologia mudou disso, mudou daquilo, e a pessoa acha que ela tem necessidade de acompanhar essas mudanças que a sociedade passa, que é uma sociedade extremamente consumista e que a cada dia trabalha para nos fazer com pessoas consumistas. E se a gente não abre os olhos, a gente entra nesse círculo vicioso e quando vemos, a gente está de fato tomado por essa roda, né? Que faz a pessoa viver aí o tempo todo consumindo o que não precisa, o que não tem necessidade. Tem gente que não pode ter um cartão de crédito na mão que ele se endivida. Tem gente que não pode ir a um shopping se ele não vai sair de lá sem uma sacola na mão. Não é? Você sabe que os entendidos no assunto costumam dizer que a pessoa, quando está com fome, não pode ir no mercado fazer compra. Ele primeiro tem que comer para depois ir no mercado. Porque se ele vai comprar com os olhos, ele não vai comprar o que precisa. Né? A pessoa vai no shopping, ela vai e compra o que ela não tem necessidade. E assim por diante vai. Ou seja, é o consumismo que vai fazer com que essa pessoa se movimente, né? E não a necessidade propriamente que ela tem. Então, voltando aqui à nossa lição. Como não cair nesses laços? É a pergunta. Como saber se o dinheiro se tornou um Deus no nosso coração? Respondo com a seguinte pergunta. Vamos lá. Primeira pergunta. Vamos juntos em voz alta? Você ajuda o próximo financeiramente ou só pensa em si? Responda cada um para si mesmo. Eu penso no próximo ou só penso em mim mesmo? Segunda pergunta, vamos lá. Você é fiel nos dízimos e nas ofertas? Quando estamos apegados ao dinheiro, caímos no pecado da avareza, que é idolatrar o dinheiro. Facilmente amamos ao dinheiro e bens. O coração também se fecha para devolver o dízimo a Deus e dar ofertas voluntárias. Muita gente é assim. A pessoa tem recursos, mas ela diz, poxa, mas vou dar tudo isso de dízimo?
Mas se é tudo isso, é porque ela está ganhando mais. Não, mas vou dar esse valor todo, vai me fazer falta. É o que ela pensa. Ela tira o coração de Deus, ela tira o coração do ajudar o próximo, ela tira o coração do que a Bíblia diz e começa a ter o coração no dinheiro que possui. O Senhor Deus, dono do ouro e da prata, permite que o dinheiro passe em nossas mãos, para quê? Para provar o que está no nosso coração. Aí passa pela nossa mão e nessa hora a gente é provado. Desde os dias de nossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Malaquias 3, versos 7 ao 9. Então você veja que eles também tiravam o coração de quem? De Deus, e colocavam o coração nos bens que possuíam. Consequentemente, deixavam de ser fiéis a Deus nos dízimos. Se você ler Malaquias 3:6, Deus diz para eles lá, eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Deus falava a respeito disso, porque o coração deles tinha saído de Deus, passou a estar nos bens que possuíam, deixaram de ser fiéis dizimistas da obra de Deus, e Deus disse, olha, eu só não destruo vocês porque eu sou o Senhor e não mudo, porque eu prometi que não ia destruir, senão eu iria destruir vocês. Porque o coração de vocês já não está mais em mim. Deus então falou acerca do dízimo dessa forma que você acabou de ler comigo. Continuando, a matemática do mundo diz que se devolvermos a Deus 10% dos nossos rendimentos mensais, vai faltar dinheiro para pagar as contas. Mas a matemática de Deus é diferente. O que ela diz? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós o quê? Uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então Deus diz que é diferente, Deus diz que vai abrir a janela do céu e vai derramar uma bênção tal, uma bênção que vai trazer a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está dizendo aqui que Ele não só vai devolver uma bênção com a maior abastança, mas também diz que vai repreender o devorador, o espírito que atua na vida das pessoas, que vai devorando, vai tirando aquilo que a elas pertence. O demônio é ladrão. Como ladrão, ele não vai tirar só o que é dele, vai tirar o que não pertence a ele. Ele é ladrão, ele rouba. Então ele entra e começa a tirar, e vai tirando de cá, vai tirando de lá, vai devorando, vai causando dano, prejuízos e tantas outras coisas, que quando a pessoa abre os olhos, ela já não tem mais nada daquilo que recebeu. Continuando a lição. Todos os que entregam com fé e amor o dízimo e as ofertas para sustento da casa de Deus, terão a bênção da abastança. Além disso, o demônio devorador será o quê? Repreendido, de modo que o salário renderá. Os bens materiais são poupados de furtos e danos. O dinheiro não será usado para compras de remédios, pois raramente alguém adoece na família. Quer dizer, Deus repreende o devorador. O diabo não consegue tirar o que é da pessoa, não consegue roubar o que a ela pertence. A oferta é como uma semente plantada. Deve ser feita também com fé e amor, voluntariamente, e vai frutificar.
voltando em boa medida. O que a Bíblia diz para nós? Dai e ser-vos-á dada, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão em vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. De novo, Lucas 6,38. Então ele diz que Deus devolve aquilo que nós semeamos na obra dele, mas ele devolve com uma boa medida, recalcada, quer dizer, ele aperta, né? Aperta e depois coloca mais, até transbordar, é uma boa medida. É assim que ele nos devolve. Muitos praticantes desse princípio testemunham que são constantemente presenteados ou recebem promoção no trabalho. Os vendedores percebem aumento de clientes, fora aqueles que já contaram sobre milagres financeiros recebidos. O que a Bíblia diz para nós? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará, é o que diz Gálatas 6:7. Então, o que nós estamos vendo? Deus está nos mostrando que o nosso coração precisa estar em Deus, e não nos bens, não no dinheiro, não nas coisas materiais. Quando colocamos o coração no dinheiro e vivemos em função dele, passamos a achar que o dinheiro é tão importante para as nossas vidas que valorizamos mais o dinheiro do que propriamente as pessoas. Sem resultado disso, a pessoa não vai ter o dinheiro que ela almeja ter. Quer ver? Veja comigo Eclesiastes 5, leia comigo aqui. Eclesiastes 5, versículo 10. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. O que amar, o quê? O dinheiro, o que vai acontecer com ele? Nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Eclesiastes 5:10. Então, aquela pessoa que ama o dinheiro vai acabar ficando sem ele. Volto a dizer, o dinheiro é servo, não pode ser senhor. O dinheiro, alguém já diz, é para se gastar, não é isso? Não é para se idolatrar. O dinheiro é um servo, não pode ser senhor da nossa vida. Claro que a Bíblia manda a gente e nos orienta a saber fazer uso dele, a saber poupar, a saber economizar, a saber administrar, a saber investir. Tudo isso a Bíblia manda a gente fazer isso. E para isso precisamos pedir a Deus a sabedoria, para poder pegar o dinheiro, não gastar tudo de uma vez para outra. Não, mas saber pegar aquele recurso e investir em alguma coisa que lhe dá retorno, saber aplicar os recursos que vêm às suas mãos. A Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Por quê? Porque ela trabalha no verão, armazena para que quando chega o inverno, ela esteja tranquila, sossegada. Quando a gente lê aquele que acontece com José do Egito, né? Quando o faraó tem um sonho das vacas gordas, né? E das vacas magras, né? As vacas gordas, e tem um período que as vacas gordas saem das águas, e de repente vem as vacas magras e devoram as vacas gordas. Também ele sonha que haviam trigos muito bons, trigos maravilhosos, e vem aqueles trigos horrorosos, secos, que devoram os trigos bons que ele tinha. E ele não entendia que sonho era aquele, e Deus deu a interpretação a José do Egito, falando de 7 anos de fartura e 7 anos de muita escassez. E aí o José diz, você tem que administrar essa fartura, para que quando tiver os 7 anos de escassez, não se passe fome, para que o Egito não venha a ser devorado, destruído. Então ele disse, não tem ninguém sábio como você, a quem Deus tenha falado dessa forma. E aí levantou José do Egito para administrar. E ele conseguiu fazer isso. Soube armazenar o tempo de muita fartura, para que no tempo da escassez ele não passasse aperto nenhum.
Precisamos ver essas coisas na Bíblia e tirar isso como exemplo para as nossas vidas, para sabermos administrar aquilo que vem às nossas mãos. Porém, o que nós não podemos é fazer do dinheiro um Deus da nossa vida. Se assim o fizermos, se amarmos o dinheiro, nunca nos fartaremos dele. Se não vivermos essa fidelidade a Deus, a bênção de Deus não nos alcança. O devorador entra, devora o que é nosso. Se esquecemos do nosso próximo, não cuidamos da viúva, dos órfãos, dos necessitados, também cometemos o erro por desobediência à palavra. Então aí a pessoa começa, pede, pede, pede e não recebe, não alcança, não consegue produzir. Às vezes até trabalha muito, mas não tem o resultado esperado. Por outro lado, aquele que tem a bênção é diferente. Você vê a prosperidade presente, você vê Jacó. Quando a Bíblia relata que Jacó trabalhava para o seu sogro Labão, aquilo que ele colocava as mãos prosperava, era bem sucedido. Você olha para Isaac, que também aquilo que ele fazia, ele prosperava, ele plantava e colhia 100 por um. 100 por um. Olha que colheita maravilhosa. E isto porque Deus era com ele, o honrava naquilo que ele fazia. Deus quer honrar os seus filhos hoje, para que aquilo que o povo de Deus faz, também os leve a essa prosperidade, a essa abundância. Mas que essa prosperidade, essa abundância, não seja algo que a pessoa só pense em si mesmo, mas que ela pense em obedecer e em cumprir o propósito de Deus. Senhor, eis-me aqui. Que o Senhor me prospere, me dê essa capacidade, essa condição, que o Senhor me honre e eu vou honrar o Senhor com tudo que o Senhor me confiar. Amém? Vamos fazer uma oração agora pela prosperidade de cada família aqui presente? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Você de casa da mesma forma. Vamos abrir agora o nosso coração e vamos orar pela prosperidade de todos agora. Vamos fazer essa oração com toda a fé. Você tem alguém desempregado na família? Tem alguém desempregado na sua família? Então você vai orar por essa pessoa pedindo a Deus para abrir a porta de emprego. Só que não pense só na porta de emprego. Você peça a Deus e quando você tiver a oportunidade que você fale com essa pessoa. Só olha, eu pedi a Deus para ele abrir a porta. Mas eu queria mostrar para você um texto da Bíblia. Daquilo que Deus lhe der, tire o dízimo e dê a Deus. Você vai ver como Deus vai lhe honrar. Você tem recursos financeiros, não sabe como usá-lo? Peça a Deus a sabedoria. Senhor, o que eu faço com aquele recurso? Tem gente que recebeu uma aposentadoria, recebeu uma indenização, recebeu um processo na justiça, às vezes tem um dinheiro guardado e não sabe o que fazer com ele. Peça a Deus, Senhor, me dê a sabedoria. Como é que eu faço? O que eu faço com esse dinheiro? Onde eu devo empregar? No que? Como? Você que tem um sonho de comprar sua casa própria. Quem mora de aluguel diz, pastor, eu quero comprar minha casa própria. Esse é um sonho que eu tenho. Então, e Deus quer lhe dar essa condição. Mas é hora de pedir a Deus, Senhor, me abre essa porta, me dê essa sabedoria. Às vezes a gente não projeta as coisas a um longo prazo, a um médio prazo. A gente vai vivendo. Então a gente tem que fazer contas, né? O Senhor ensinou a fazer isso. Ele diz, quando você for construir uma torre, diz ele, faça as contas primeiro para ver se você vai terminá-la. Quando eu vou alcançar? Quando é que eu completo essa construção? Em quanto tempo eu vou fazer isso? Ele manda fazer as contas. Faça as contas para ver se você termina. Que é para você não começar uma coisa e parar no meio do caminho e não conseguir concluí-la. Peça a Deus, Senhor, me dá uma sabedoria. Jesus, o que eu vou fazer? Tenho esse plano no meu coração. Quero sair do aluguel, quero comprar o que é meu. Começa a pedir a Deus essa sabedoria. Quanto você paga de aluguel? Quanto você gasta por ano? Olha o que você já poderia ter feito. Peça a Deus uma direção. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Vamos falar com Deus. Ele nos dá a sabedoria, porque Ele diz que quem não tem pode pedir que Deus dá liberalmente. Deus dá liberalmente para cada pessoa. Então peça a Deus essa sabedoria. Jesus, me dá essa sabedoria para eu administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. E se o teu coração andava saindo de Deus, você já não tinha mais nem prazer mais em dizimar, seu coração se fechava,
para dizimar na casa de Deus. Seu coração não está bem, fale com Deus. Senhor, me ajude. Meu coração eu estou saindo de ti. Eu quero ter o meu coração no Senhor, eu quero ter o prazer de ser fiel a ti, de poder devolver o dízimo na tua casa. Me dê condições para que em breve eu possa devolver dízimos muito maiores do que o que eu tenho dado até hoje. Senhor, me dê condições de fazer ofertas muito maiores do que o que eu tenho feito até hoje. Fale com Deus. Ele tem um propósito, como nós vimos aqui hoje na lição, em diversos textos bíblicos que aqui citamos. É hora de colocar o coração em Deus, e Deus é fiel para nos honrar. Amém? Fecha os teus olhos então. Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós chegamos aqui diante da tua presença. Primeiro, ó Deus, para um conserto que a gente precisa ter com o nosso próprio coração. Porque se o nosso coração saiu de ti e passou a estar em coisas, em bens, ó Deus, nós estamos tirando o coração do lugar certo e estamos nos perdendo. Ajuda-nos, Senhor, a voltar com o coração para a tua palavra, para a obediência a ela, para o temor do Senhor. Ó meu Deus, amar o próximo como a nós mesmos foi um dos mandamentos que o Senhor nos deu. E amar a ti sobre todas as coisas é o primeiro deles. E Pai, nós queremos viver o que a tua palavra diz. Ajuda-nos, Senhor. Ó Deus, quantas vezes o nosso coração já não tem estado mais em pessoas e às vezes em coisas. E apenas por esses motivos não alcançamos aquilo que deveríamos alcançar. Aquilo que o Senhor gostaria de nos conceder, Pai. Meu Deus, misericórdia. Perdoa-nos, ó Deus, se o nosso coração tem se desviado do teu caminho. Pai, limpa o coração de cada pessoa que se abre agora na tua presença, e tem gente até dizendo: Jesus, me perdoe porque eu já não era fiel a ti há muito tempo. Quantas pessoas, ó Deus, já não viviam mais a fidelidade ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, deixando de lado a tua orientação, a tua palavra, desprezando a tua palavra. Enveredava-se, ó Deus, por um caminho de desobediência ao teu mandamento. Pai, tem gente dizendo: meu Deus, me perdoe. Aí eu começo a enxergar por que a minha vida financeira não prospera, por que o devorador tem devorado o que é meu, por que eu não tenho conseguido ter o que o Senhor gostaria que eu tivesse. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, eu venho lhe pedir agora, Pai, perdoe essa pessoa que arrependida pede o teu perdão, ajude essa pessoa a se levantar, a vencer, a sair dessa dificuldade. Pai, essa pessoa que está orando agora e dizendo: meu Deus, eu tenho esse recurso nas mãos, o que eu faço com ele? Pai, essa aplicação que essa pessoa fez e que ela diz: não tem me dado o retorno que eu gostaria. Pai, essa outra que deseja comprar a sua casa própria, está colocando diante do Senhor o sonho de sair do aluguel, de não dever mais nada a ninguém. Esta pessoa que está endividada, ó Deus, está devendo condomínios, está devendo aluguel, está com dívidas a pagar, e está dizendo: meu Deus, me ajude, eu preciso da tua misericórdia, Pai, para me levantar e sair dessa dívida, e sair dessa dificuldade financeira. Querido Deus, eu venho lhe pedir, olhe para esta pessoa agora, Pai. Tem gente orando por um filho que está desempregado. Tem gente orando, ó Deus, por um cônjuge, ó Deus, que está desempregado. Tem gente clamando, Pai, por alguém que está precisando de uma bênção financeira. Quem sabe o pedido de aposentadoria, que já foi dado a entrada, mas nada de resposta até hoje. Está numa espera longa, que já era para ter sido respondida. Mas, ó Deus, agora essa pessoa está colocando o coração no lugar certo e entendendo o teu propósito e clamando ao Senhor agora, dizendo: meu Deus, em nome de Jesus, põe a tua mão, ó Deus, em nome de Cristo, e me dê essa bênção, Pai. Conceda essa bênção agora, meu Deus, abrindo a janela dos céus, derramando a tua bênção da prosperidade sobre o teu povo, ó Deus, repreendendo mesmo o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor. Pai, essa ação do diabo, essa ação de miséria, de escassez, não vai prosperar na vida do teu povo, porque o Senhor é o Deus que suprirá
em glória por Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades. Oh meu Deus, nós cremos nessa promessa, não abrimos mão dessa promessa de Deus. Pai, nós não abrimos mão da tua promessa, da tua palavra. E Pai, eu te peço agora, põe a tua mão nessa situação, julga essa causa, Pai, julga essa situação agora. Eu peço a tua intervenção em nome de Jesus Cristo. E eu estou falando com você, diabo, você espírito maligno que tem fechado as portas, que tem amarrado os caminhos, que tem tentado impedir a prosperidade desse homem, dessa mulher, mas na autoridade do nome de Jesus Cristo eu falo, tire a sua mão agora, Satanás, em nome de Jesus Cristo, e sai agora com as suas dívidas, sai agora com o seu desemprego, sai agora, Satanás, da empresa que essa pessoa trabalha, tira a sua mão agora, Satanás, do salário, tira a sua mão, demônio, agora em nome de Jesus Cristo, da vida profissional dessa pessoa. Eu estou te repreendendo, eu estou lhe amarrando, espírito imundo, e eu estou lhe dando a ordem agora, onde você estiver atuando, solte agora, solte as vendas deste corretor, solte agora as vendas desse ambulante, solte agora as vendas dessa pessoa que trabalha vendendo produtos, em o nome do Senhor Jesus. Solte agora, Satanás, as vendas desses cosméticos que essa pessoa vende. Tira sua mão, Satanás, agora da empresa, da loja, dos clientes dessa pessoa. É essa pessoa que viu a clientela diminuir. Em nome de Jesus eu lhe digo, diabo, tire a sua mão dessa clientela. Solte agora em nome de Jesus a empresa, a loja, o escritório, o consultório, a oficina. Tira a sua mão, Satanás, agora da vida profissional dessa pessoa. É uma ordem que eu estou lhe dando em nome de Jesus. E eu digo a você, espírito que andou fechando as portas de trabalho, de emprego, em o nome de Jesus Cristo, tire a sua mão agora do que pertence a essa pessoa. Eu quebro o teu poder e lhe ordeno que saia agora. Tire a sua mão, solte a vida profissional, a vida financeira dessa pessoa. Bata agora em retirada. Sai daí, espírito devorador. Sai daí, espírito migrador, destruidor. Sai daí, força do diabo que tentava devorar o que pertencia a essa pessoa. Solte agora tudo que é dele, solte o que é dela agora. Ah, você demônio que tem feito coisas estragarem dentro de casa, coisas quebrarem, é o demônio devorador que está por trás disso. É esse espírito que tem destruído o que é dessa pessoa. Tira sua mão agora, demônio. É esses móveis que se estragam, esse aparelho eletrônico que estraga. É você, demônio, que tem dado um prejuízo. Através disso eu quebro o teu poder e lhe digo: sai daí agora, solte o que pertence a essa pessoa, tire as suas mãos agora em nome de Jesus. Meu Deus, põe a tua mão agora abençoando o trabalho, abençoando a fonte de renda, abençoando a vida profissional, abençoando agora a vida, ó Deus, dessa pessoa que vem determinando, ó Deus, a saída do aluguel. Em nome de Jesus, ó Deus, eu lhe peço, abra as portas agora, abra, meu Deus, a janela dos céus e derrame a tua bênção de tal forma que a história financeira dessa pessoa mude, Pai, que a situação escassa que essa pessoa vivia cesse e que a partir de agora haja prosperidade, que haja abundância, que haja fartura. Nós determinamos agora toda obra do diabo. Satanás, solte o que pertence a essas pessoas e em nome do Senhor Jesus, sai, em nome de Jesus. Pai, que venha a tua bênção sobre a vida profissional e financeira dos teus filhos. Eu oro e abençoo assim para a honra e glória do teu santo nome. Honre, Pai, a fé de cada um deles e que sejam todos prósperos, tudo para a glória do teu nome. E você diga comigo: Senhor Jesus, crendo na tua promessa, na tua palavra, eu tomo posse da bênção do Senhor, em o nome de nosso Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração agora e faça a sua oração a Deus agora. Ele diz que aquele que não tem sabedoria pode pedir, que Deus dá. Então peça a Deus a sabedoria, peça a Ele o direcionamento que você precisa. Às vezes é uma direção que Deus dá, as coisas começam a fluir como não fluía há muito tempo. Senhor, é no nome de Jesus que eu venho lhe pedir. Pai, dá sabedoria à tua igreja, Pai. Dá sabedoria aos teus filhos.
Oh meu Deus, o Senhor disse, quem não tem pode pedir, e nós pedimos. Dai-nos a sabedoria, Pai. Tua palavra diz que com sabedoria se constrói a casa. Dai-nos sabedoria. Oh meu Deus, e com inteligência ela fica firme. Ah, meu Deus, ajuda-nos, dai-nos inteligência, Pai. Dai-nos o direcionamento certo. Como está escrito na Tua palavra, aqueles que receberam talentos e souberam usá-los de forma devida, mais lhe foram confiados. Mas aqueles que receberam o talento e não souberam fazer uso, e escondeu até aquele talento, a Tua palavra diz que o que ele tinha lhe foi tirado. Oh meu Deus, nós queremos ser fiéis àquilo que o Senhor tem nos dado. Queremos ver, ó Deus, a prosperidade chegando, a bênção do Senhor chegando, mudando a história, revertendo situações. Ó Deus, leve o Teu povo aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, para a glória e honra do Teu nome. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso.